Aleluia. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor para todos sempre. Quero fazer menção aqui da palavra do Senhor, né? Quero ser bem rápida aqui. Para ser bem rápida, a gente tem que pegar tudo fácil, né? Então, quero ler aqui Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 6 e versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, e o temeram. E aproximando-se do barco, e temeram. Porém, ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles, de boa mente, o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde ia. Amém, queridos? Louvado e engrandecido seja Deus. A palavra do Senhor aqui nos fala, né, do ministério de Jesus Cristo aqui na terra, juntamente com os seus discípulos, né? A palavra do Senhor diz que eles foram, e entrando eles no barco, né, Jesus ficou para trás. E veio a tarde, seus discípulos, né, desceram para o mar. E entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E já era escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. Então Jesus tinha ficado para trás, né? E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. Quando sopra um grande vento, levanta as ondas no mar. Nós sabemos disso, né? Então os discípulos tinham ido, Jesus tinha ficado aqui em terra. Agora o vento assopra, as ondas sobem, né? E os discípulos começaram a passar por apuros. E aí Jesus viu, porque Jesus sabe de todas as coisas, ele já ficou para trás, porque ele já sabia que iria acontecer aquilo, né? Porque aqui Jesus estava fazendo as obras, né, que precisava ser feita para o nome do Senhor ser glorificado, né, e exaltado na terra através dos homens, né? Assim, pelos homens, através das obras, né, que seriam feitas por Jesus Cristo, não é verdade? Então, aqui nós sabemos que quando os homens se sentiram, né, já ainda escuro, né? A palavra de Deus diz aqui no 17, entrando no barco, passaram em direção a Cafarnaum, e já era escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou porque um grande vento assoprava. Era escuro e Jesus não estava perto deles. Querida, é terrível nós nos sentir em uma situação apertada sem Jesus por perto. Não é verdade? Por isso que temos que manter o quê? A comunhão com Jesus Cristo. Porque naquele tempo, queridos, né, Jesus estava ali literalmente como uma pessoa. Não é verdade? Ele era um homem e estava ali. E hoje não é diferente. Jesus está na nossa vida, né? Assim espiritualmente, não é verdade? Nós sentimos, nós sabemos, nós temos a convicção, quando nós estamos em um aperto, nós clamamos por Jesus, porque nós sabemos que Ele está perto. Ele sempre está perto, né, daqueles que o amam, porque Ele também ama. E Ele sempre está perto para quê? Para nos socorrer. Então, quando os discípulos se encontraram no aperto, eles já tinham atravessado, a palavra diz que eles têm navegado já uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e se aproximando do barco. Queridos, e eles temeram. A primeira coisa que eles nunca tinham visto aquilo.
Jesus andando por sobre o mar, né? Jesus, alguém andando por sobre as águas. Eles nunca tinham visto ninguém e muito menos Jesus. Mas aquele dia era o dia de acontecer aquele milagre, para que todos nós ficássemos sabendo que o nosso Deus, Ele tem poder para tudo, até para andar sobre as águas. Salapa, surianda e canta lá, manai. Qual é o homem que pode andar sobre as águas, querido? A não ser que ele tenha fé, né? Porque nós sabemos que Pedro andou, né? Pedro andou enquanto ele estava com os olhos fitos em Jesus. Ele andou sobre as águas, não é verdade? Mas quando ele começou a olhar para os lados, olhar para o perigo, quem está em Deus, querido, quem está em Cristo, ele não tem que ver perigo, ele não tem que olhar para a derrota, para fracasso, para perigo. Sabe por quê? Porque nós servimos um Deus, querido, que é um Deus que com ele não há derrota nem perigo. Para ele não há nada, querido, que possa ser maravilhosissimamente demais, porque qualquer coisa, né, que se levantar contra a nossa vida, o Senhor tem esse poder, né, de abater, né, de acalmar, de parar, de barrar aquilo que vai nos prejudicar. Então a palavra diz que eles temeram porque eles viram, eles não conheceram, querido. Eles não conheceram que era Jesus. Eles pensaram que era uma assombração. Ele já estava ali assombrado, porque era de noite, já estava escuro, né? E eles estavam ali correndo perigo de vida. Ainda aparece ainda uma sombra, uma pessoa, né? A gente vê como a sombra, como a assombração, né? Um vulto, uma pessoa caminhando, se aproximando daquele barco. Para eles aumentou ali o temor, né? O medo aumentou, porque eles não tiveram assim o conhecimento que era Jesus. Mas Jesus que conhece e sabe até onde vai o teu e o meu medo, a força, né, a coragem que nós temos, né, porque o Senhor não deixa, querido, nós afundar, Ele não deixa nós naufragar, Ele não deixa nós perecer em uma situação. Antes daquilo sucumbir com a nossa fé, com a nossa vida, querido, o Senhor entra em ação. E Ele entrou em ação, Ele já estava em ação, Ele já estava se aproximando do barco, mas isso gerou foi mais medo ali naqueles discípulos. E o Senhor que conhece o coração daqueles discípulos, eles não disseram para ele que estava com medo de longe, não. Ele conhece o meu e o teu coração. O Senhor conhecendo disse: não temais, sou eu. Alaba, surianda e canta lamanai. E a ovelha conhece a voz do seu pastor, querido. Jesus Cristo é o nosso pastor. Quando ele diz: sou eu que estou entrando nessa batalha, sou eu que estou entrando nessa peleja, sou eu que estou entrando nesse barco, sou eu, não tem mais, não tem mais, porque sou eu estou entrando na tua situação. Querido, Jesus está dizendo nesta noite que é para nós não temer, porque Ele está entrando na nossa situação. Aquilo que parecia ser difícil, impossível para mim e para você, não tem mais, porque Deus é maior. Alaba, surianda e canta lamanai. Alaba, surianda e cova, alaba ras. Não tem mais, decanta, laba, surianda, decova, laba, cheia. Não tem mais. Sou eu, o grande, laba, surianda, decanta, lamanai, que estou entrando nesta peleja, estou entrando nesta batalha, para te socorrer, para te ajudar. Queridos, na mesma hora, aqueles discípulos se acalmaram. Eles estavam agitados, desesperados, preocupados. Eles estavam em uma situação estarrecedora. Mas quando eles conheceram aquela grande voz, que não era desta terra, mas era do céu. Aquela voz não era de homem, aquela voz era de Deus, querido. Você ouvir a voz do homem é uma coisa, e você ouvir a voz de Deus é outra. Não é verdade? E a palavra do Senhor diz que ele se aproximou, né? Então, porém ele lhe disse: sou eu, não temais. Então ele de boa mente, eles, né, os discípulos, de boa mente, querido, receberam no barco. E logo o barco chegou para onde ia. Logo o barco chegou ao seu destino.
quer ter uma viagem tranquila, quer chegar no destino certo, quer fazer a obra do jeito que você imaginou que Deus tinha te escolhido para fazer. Deixa ele entrar no ministério, deixa ele entrar na obra, deixa ele fazer o que ele quer. Deixa ele trabalhar, deixa ele operar. Não fica controlando, não fica dominando. O problema não é teu, o problema é de Deus. Se tu entregou, se eu entreguei, se a minha vida é de Deus, se a tua vida é do Senhor, então deixa ele trabalhar, deixa ele operar, deixa ele fazer, porque ele está fazendo, ele está indo em direção. Basta você ter boa mente, basta eu ter boa mente e receber ele no barco, receber ele na casa, receber ele no ministério, receber ele na obra que você foi chamado para fazer. Porque aí, querido, aí sim nós vamos chegar ao lugar desejado. Aí nós vamos chegar a um denominador comum. Aí sim todos vão olhar e vão ver que verdadeiramente a obra foi feita para a glória de Deus. O nome do Senhor vai ser glorificado, exaltado, e você vai ser honrado, você vai ser honrada. Mas deixa Deus fazer, não faz você mesmo, porque não dá certo. Obra de homem é perecível, a obra da mulher cai por terra, mas a obra que Deus faz, querido, ela permanece para sempre. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por esta rica oportunidade. Amém, meus irmãos, glória a Deus.